relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna, soltar os ombros, suavizar os braços, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, que é um resumo feito pela doutora Cláudia. Então vamos ver agora qual é o capítulo. Hoje vamos falar sobre a inversão. Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente social, que influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, alienação, o perigo, por estar enganada. Ela acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente. Pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride o outro porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníacos. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, drogado, alcoólatra, que acredita ser a vida alienada mais prazerosa, que lhe trará mais vantagens. Do outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com sofrimento, a consciência com restrição, o trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. Então, de fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada,
Ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo, fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo egoísmo. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem, faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kep costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro burro por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psiquiátrico. E acabe seus dias abandonado num sanatório psiquiátrico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade, com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade, no sentido de perceber nossa inversão e a da sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então vamos assim estar bem atentos em tudo aquilo que a consciência nos mostra e saber modificar nossos hábitos perniciosos. Assim, nós nos libertaremos de todo mal, de toda dor, de toda doença e auxiliaremos a nossa família e a sociedade. Que assim seja. Namastê.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizar a mente, deixar a coluna ereta, relaxar os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, pernas relaxadas, pés separados. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O capítulo é a teomania e a transcendência. Como já escrevi em meu livro, Cláudio Pacheco, As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico. E as mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais às questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesma através da beleza física e atributos pessoais. Vamos ver agora o capítulo que fala da inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer desse trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente do inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de toda a problemática humana, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado da sua origem etimológica. Invejoso é o indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro. Não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a sua própria beleza. Na trilogia nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados, até a mania, desejo de ser como um deus, a megalomania,
ideias de grandeza que estão englobadas na teomania. O narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade. A arrogância, achar-se sempre certo, o dono da verdade. A alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, o que é bonito, o que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente, e ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de fazer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave, tão infernal, que mal podemos nos livrar dessa trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral de criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos a Deus, o céu, como se Deus fosse um carrasco querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo, nem de si mesmo, pois também pisam na própria vida, não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo em abundância para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição, na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detêm todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, verdadeiro caos no planeta. E ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa conivência. Vivemos um inferno dialético, ou seja, recebemos como herança dos nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal? Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com o lúcido, na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foram criados pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade, que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos, que acabam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. Muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amantes, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas.
Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, poupando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas por essa atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm invejas. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. Quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós, e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade. O que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar de vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorado, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e ingratidão. Pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida agora, não se sentirá bem feliz onde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, sofrem, têm neuroses, psicoses, por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubar. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Então é importante revermos cada vez mais esses estudos, porque é assim que vamos nos preparar cada vez mais e nos conscientizar cada vez mais. Esse livro, o ABC da trilogia analítica, deve ser muito bem estudado. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar o corpo, suavizar o coração, a mente, coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Relaxe o corpo, deite-se ou sente-se. Fique tranquilo e sereno. Abra seu coração para Deus. Feche seus olhos. Vamos ouvir agora o ABC da trilogia analítica. O capítulo novo. Vamos ver agora o texto da Thelmania. Tel significa Deus e mania, mania de querer ser Deus. É uma participante das neuroses e psicoses. Kepler percebeu que a verdadeira raiz das neuroses e psicoses, diferentemente do que Freud acreditava, é a teomania, o desejo escondido em todos os corações humanos de ser poderoso como um Deus. Em casos mais graves de psicose, verifica-se claramente o desejo do indivíduo de ser mais poderoso do que Deus. A teomania, porém, se manifesta sob várias nuances. No sexo masculino, ela aparece mais na forma de megalomania. O homem, na maioria dos casos, quer ser o mais poderoso na sociedade, através do dinheiro, da sua inteligência e da sua realização. Por isso, trabalha mais para o engrandecimento do seu patrimônio
de sua empresa, etc., e não para o benefício da sociedade em que vive. Nas mulheres, a teomania já se manifesta, mas sob a forma de narcisismo, ou seja, a adoração de si por si mesma, pelos seus atributos pessoais. A mulher acha que só pelo fato de ser quem é, já está encantando a humanidade. Mesmo que não perceba, é assim que pensa, no fundo. Por isso exigem sempre ser admiradas, amadas, valorizadas, não pelo que realizam, mas pelo que são e muitas vezes só pelo seu corpo, como se fossem verdadeiras musas de beleza ou de grande sensualidade. Outro campo de manifestação da teomania da mulher neurótica é o poder que exerce sobre os membros da sua família, onde age como uma espécie de capataz. Dentro de casa, realiza todos os desejos de exploração, domínio, de chantagem afetiva, criando indivíduos muito desequilibrados como filhos, num ambiente insuportável para todos. Por isso podem se tornar ainda mais desagradáveis do que os homens doentes, pois para ser melhor na realização, o homem precisa pelo menos fazer algo que agrade os outros, para que possa ser admirado e aceito. Com isso é obrigado a sair de si mesmo e trabalhar com a realidade. Esse é o motivo porque o homossexual é narcisista e a lésbica tem mais para a megalomania. O primeiro supervalorizando o próprio corpo e a segunda querendo se destacar no poder social, econômico e na inteligência, ambos competindo com os rivais, dos quais têm inveja. A teomania, que é ligada à inveja, é a raiz de todos os males humanos. É a base de todos os demais problemas psicopatológicos que, ao contrário do que as outras escolas psicológicas afirmam, não são advindos de questões inconscientes, genéticas, orgânicas ou puramente sociais. Porém, a mulher pode se apresentar vestida de muitas roupagens diferentes. Por exemplo, a pessoa perfeccionista também sofre desse mal, pois não admite ver defeitos em si e nos outros. Muito intransigentes e fanáticos, os perfeccionistas têm uma aparência de bondade e humildade, mas exercem mais a função de acusadores do que os agentes de desenvolvimento social. São aqueles que se deprimem tanto em se ver falhando e chegam a vencer, ou aqueles que se acham tão certos que são sempre prontos a apontar o erro dos outros. O pensamento teomânico é o seguinte: como eu, fulano de tal, tão perfeito, posso cometer erros como esses? Infelizmente, a sociedade humana é organizada de maneira a dar vazão a todas essas tendências patológicas dos seus componentes, o que acaba de criar um ciclo vicioso de retroalimentação, praticamente sem solução. Caso não seja conscientizado, indivíduos criam sistemas para alimentar sua loucura, e a sociedade enlouquecida ajuda a criar indivíduos mais doentes. Nota os leitores, por exemplo, a força que a propaganda tem no sentido de alienar o povo. Poder econômico, político e social são frutos da teomania individual, aplicada à estrutura da sociedade. Foram os indivíduos mais teomânicos que criaram leis desonestas para preservar o seu poder. É a própria estrutura social doentia que cria novos indivíduos teomânicos. Então, esse livro aqui da doutora Cláudia, ele precisa ser muito bem estudado, porque tem elementos importantíssimos que vão nos auxiliar. E a pessoa, através do estudo, da análise individual, da análise de grupo, ela vai se reestruturando em bases não patológicas. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo.
Vamos soltá-lo, descontraí-lo, relaxar os ombros, manter a postura ereta, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos nos ligar a Deus e agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O amor. O amor nos mostra beleza. De acordo com a compreensão de Norberto Kepp, o amor é o único sentimento real e é extremamente saudável, quer seja no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja são atitudes contra o sentimento de amor e não são sentimentos no verdadeiro sentido da palavra. Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que ele procure incentivar seu sentimento de afeto. Isso porque ele proporciona paz interna e tolerância ao vermos os nossos erros e os dos outros. A conscientização da inveja na pessoa amorosa também lhe traz tranquilidade pela aceitação do que é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de terceiros. Ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito afetivos admitem que dão pouco amor e os mais arrogantes e cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. O amor sempre leva para o progresso, para a alegria, e isso obrigatoriamente proporcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande, porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preservação da vida. A tal ponto isso é sabido que sempre se associa o amor ao bom funcionamento do coração. E o simbolizamos com o desenho de um coração vermelho, bonito e saudável. Ele também é responsável pela boa circulação sanguínea, pois traz a descontração muscular, o relaxamento. O contrário é a atitude neurótica da pessoa, que devido às emoções de raiva, medo e inveja, está constantemente lançando noradrenalina e adrenalina na corrente sanguínea, que tem função constritora. Isso provoca a contração muscular e impede que o sangue circule bem. A pessoa afetiva é descontraída. A que rejeita o afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na postura, na musculatura, na coluna e em todo o funcionamento do organismo, sofrendo frequentemente problemas cardíacos. Quando na trilogia analítica falamos sobre a vida afetiva, geralmente as pessoas têm dificuldade em compreender a que nos referimos. Ela não é algo que venha de fora, que dependa de um relacionamento ou de uma pessoa para existir. O amor é inato em nosso íntimo, porém depende de nossa aceitação para se manifestar. É um movimento de dentro para fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados. Generosidade. É ele que fornece a energia básica necessária para toda a ação intelectual e física. Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um animalzinho gracioso, uma flor delicada, uma pessoa bondosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele despertado. E se o indivíduo não for muito invejoso, o sentimento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém, mais amor ainda é necessário para a aceitação da consciência da nossa psicossociopatologia, problemas psíquicos e sociais, e esforço para solucioná-los. Portanto, se houver um treino para uma atitude de interiorização constante, o ser humano poderá desenvolver muito
a sua vida afetiva e usufruir mais dela. Ela existe constantemente no nosso íntimo, e a sua rejeição é fonte de grande angústia e mal-estar. Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotismo. Muitas vezes um pode até se opor ao outro, no caso de utilizarmos o sexo e as fantasias sexuais para fugir da realidade dos problemas da realização do bem social. Amor é sinônimo de tolerância com a consciência, de percepção da realidade. Por isso o filósofo Santo Agostinho já explicava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as próprias misérias e as da humanidade, e só o homem interiorizado é um homem bom. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade, e espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e as dos demais, para conseguir corrigi-las. O contrário do amor é o medo e a inveja. Demonstrar amor pelos nossos filhos, demonstrar amor pelos nossos amigos, demonstrar amor por tudo que Deus nos oferece, cuidar, ter empatia, amor pelo grupo, amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a dos demais para conseguir corrigi-las. Amor nos leva à felicidade, nos leva ao melhor. Amor nos leva ao carinho, à consciência do que podemos fazer para o nosso próximo. Amor é a verdade, amor é a beleza, amor é a integridade, amor é a consciência do bem, da beleza e da vida maior. Que assim seja. Vamos cultivar o amor. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Soltar os ombros. Sentir a paz, a luz, a divina essência e todo o bem necessário. Sentir a luz de nosso ser, sentir que podemos abrir nosso coração para o amor. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Vamos ver hoje a ação e a sanidade. Há 2000 anos, Cristo disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Hoje a ciência psicopatológica da trilogia constata. Só poderemos saber o que uma pessoa é pelo que ela faz. Na antiga Grécia, Aristóteles já definiu Deus como um ato puro e o ser humano como uma mistura de ato e potência, levando-nos a perceber que, apesar de racionalista, o filósofo grego Aristóteles dava enorme importância à ação na compreensão da realidade. A física moderna
nos auxiliou muito no entendimento da essência humana, pois mostrou que os átomos estão constantemente em movimento, em maior ou menor velocidade. Nos minerais, as partículas do átomo estão em menor velocidade, nos materiais gasosos em maior, e assim por diante. A própria equação comprova que a ação é a base do universo. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A formação de uma molécula ocorre tão rapidamente, somente 1 trilionésimo de segundo, que somente em 1987, com auxílio de raios laser ultracurtos, os cientistas do Instituto da Califórnia de Tecnologia puderam ver pela primeira vez esse evento. O indivíduo e as sociedades mais sãs usam sua energia para a realização do bem, do belo e do verdadeiro, funcionando como uma bateria que se recarrega quando colocada em movimento. O doente, tanto físico como mental, é aquele que não consegue agir e produzir normalmente. Como uma máquina quebrada que para de funcionar ou funciona mal, a doença impede a liberdade de ação do ser humano. O primeiro sinal de que uma pessoa tem uma neurose grave é quando ela é incapaz de trabalhar. Aliás, os esquizofrênicos catatônicos mostram, através da imobilidade física, a psíquica, pois fazem tudo para brecar toda e qualquer manifestação de vida. Os hospitais psiquiátricos estão repletos de indivíduos inúteis, que não conseguem nem cuidar de si mesmos, precisando de enfermeiros para tal finalidade. E quando o neurótico para de trabalhar totalmente, é sinal de que já está na psicose. Igualmente, os poderosos que são totalmente dependentes do trabalho dos outros para sobreviverem. O mesmo ocorre com a sociedade. Quando deixa de crescer e produzir, é sinal que a psicossociopatologia a dominou. Não é à toa que foi a filosofia pragmática de Peirce e William James que construiu o Império Norte-Americano dos Estados Unidos. Reino do Homem, volume 2, Norberto Kepp, Proton Editora, São Paulo, etc. Pois os americanos elevaram a ação à mais alta importância em suas vidas. Infelizmente, essa ação foi falha, pois desligou-se do afeto da verdade, razão pela qual os Estados Unidos e o povo americano estão em franca decadência, principalmente agora que deixaram de lado o trabalho para viver à custa da especulação bancária, jogo na bolsa, social security, etc. A realização é o transbordamento do amor e da verdade, e só os indivíduos mais equilibrados possuem. Diz Kepp em seu livro O Reino do Homem, volume 2, e foi através dessa compreensão que o cientista trilógico formulou uma nova maneira de agir social e econômica, que está sendo colocada em experimentação, sociedades e empresas trilógicas, para que, através da ação boa, bela e verdadeira, o homem consiga retomar o seu equilíbrio psicológico perdido, a sua essência verdadeira. A cliente L.A., artista americana de 30 anos, disse em uma de suas sessões que desde criança procurava agir ao contrário de tudo que seus pais desejavam. Disse sua mãe que a primeira palavra que aprendeu a falar foi não, e concorda que até hoje, com 30 anos, é a palavra mais comum do seu vocabulário. De fato, L.A. tem a conduta de pessoa do contra. Teria a capacidade de produzir criações artísticas de valor se dedicasse. Seus trabalhos se aplicariam bem na área de comunicação visual. Poderia, se quisesse, levar muita alegria e muitos benefícios a uma porção de gente, mas deliberadamente negava-se a produzir.
Dizia em suas primeiras sessões de análise que estava cansada de ajudar os outros e não se ajudar, e que, para amar os outros, precisaria amar-se primeiro, refletindo a psicologia egoísta dominante nos Estados Unidos. Na verdade, enquanto ela produziu pouco que fosse, manteve certo equilíbrio. Quando parou de trabalhar, entrou em profunda depressão, partindo para o isolamento total. L.A. não era infeliz porque tinha se esquecido de si mesma a favor de terceiros. Mas, pelo contrário, só poderia ser feliz se esquecesse de si própria para dar afeto e ajudar os outros. Se somos impedidos ou se nos negarmos a dar afeto, trabalhar para o bem do próximo ou próprio, não teremos a menor chance de sermos felizes, pois estaremos negando a nossa própria estrutura interna, que nos é inata e característica. Estaremos negando a própria finalidade da existência. Não é, entretanto, qualquer espécie de trabalho que é válida. L.A. mesmo sempre se sentiu muito mal e desajustada quando teve de trabalhar para grandes corporações a troco de um mísero salário mensal para se sustentar. Pessoa alguma pode se sentir bem trabalhando em algo desonesto, pois isso vai contra a sua própria estrutura interna, alterando-a em consequência. Portanto, enquanto seres humanos não adotarem uma ação de acordo com sua essência original, que é boa, bela e verdadeira, não terão alívio na sua ansiedade. Assim como os órgãos do nosso corpo, que quando mal ou pouco usados começam a se atrofiar, a nossa vida psíquica sofre graves danos, às vezes irreversíveis, se é negada ou utilizada para finalidades que não são as genuínas para o gênero humano. O maior problema, de acordo com Kepp, consiste no fato de que 99% das atividades humanas são orientadas no sentido de servir aos interesses psicossociopatológicos de uma minoria de indivíduos doentes mentais que detêm o poder socioeconômico. O ser humano escravo, como é dos interesses escusos desses pequenos grupos, tornou-se aleijado psíquica e fisicamente, prejudicado pela estrutura doentia de ação social e do trabalho destinado à exploração e acúmulo de riqueza e poder. O indivíduo que quer viver numa realização sã, boa, bela e verdadeira é definitivamente bloqueado pela própria sociedade, que não dá lugar a esse tipo de atividades. Portanto, o ser humano terá que, primeiramente, formar uma nova organização social, caso queira transformar-se interiormente, pois não existe aquele que consiga realizar o bem isolando-se da sociedade. Agora, no nosso próximo capítulo, vamos falar sobre o amor, sobre o bem maior. Importante o trabalho que nos dá a alegria de viver. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido e vê, na verdade, algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade. De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular: What you don't see won't hurt you. O que você não vê
não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido, a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral. Todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, retirando o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido da situação. Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância todo o tempo para ajudar o próximo é algo difícil de ser realizado e requer muito amor e muita honestidade. Portanto, é mistério que a sociedade humana comece a se desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação, para que os males possam ser mais rapidamente corrigidos e mais justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade. Então, o importante de tudo é a colocação da verdade. Isso desde que a criança nasce. E assim teremos um mundo correto, um mundo verticalizado, um mundo sem inversões. Ouça muito esse texto e estude toda a matéria do ABC. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, verticalizar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos ler agora, dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, dos nossos sentimentos de culpa, e é para, assim, através dessa conscientização, nos libertarmos fazendo bem, falando bem, praticando bem. Que assim seja. Devemos nos conscientizar dos sentimentos de culpa, trabalhá-los e procurar melhorar cada vez mais. Quando a pessoa ela inutiliza os sentimentos de culpa, achando que ela é um anjo, que ela é um ser muito superior, ela está atrapalhando a sua vida e corre o risco de ficar muito doente. Então, o melhor mesmo
é termos a consciência dos nossos sentimentos de culpa e trabalharmos em torno disso. Através da análise dos grupos terapêuticos, isso fará com que nós melhoremos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna, soltar os ombros, suavizar os braços, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, que é um resumo feito pela doutora Cláudia. Então vamos ver agora qual é o capítulo. Hoje vamos falar sobre a inversão. Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvestidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal, principalmente social, que influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, alienação, o perigo, por estar enganada. Ela acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente. Pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride o outro porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníacos. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, drogado, alcoólatra, que acredita ser a vida alienada mais prazerosa, que lhe trará mais vantagens. Do outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia,
ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. Então, de fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo, fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo egoísmo. Atualmente, os demônios são as figuras